Capítulo 495, uma distância de 10 milhas. Tradução, do Corão Revisão, 0 milímetro. Como esses grandes mestres de formação de matrizes viram essa cena acontecer, todos ficaram abobados. Todos se levantaram. Quanto a Xuanwuji, que estava sentado em uma rocha, seus olhos imediatamente se abriram, seu olhar penetrou como um relâmpago quando ele se virou para a formação da matriz ancestral cintilando. O que estava acontecendo? Esses mestres de matrizes realmente podem ter conseguido algum tipo de milagre e conseguiram abrir a formação de matriz ancestral. Os pensamentos de Xuanwuji raciocinaram e ele se movimentou. Seu corpo era como uma flecha quando ele disparou para a frente. Ao mesmo tempo, todos os outros artistas marciais também se aproximaram rapidamente do núcleo do jardim medicinal. Naquele momento, o Abade Baimei e Nanyunwang ainda estavam na caverna, nenhum deles notando nada. A própria caverna era capaz de bloquear a percepção de alguém. Quando eles estavam prestes a avaliar a situação, eles ouviram a matriz antiga enviar um som de abertura kkk. A antiga matriz já havia sido aberta. As cores nos rostos do Abade Baimei e Nanyunwang mudaram. Sua primeira reação foi: eles foram enganados. Xuanwuji devia ter os meios para abrir a formação da matriz ancestral. Mas ele devia ter falhado intencionalmente ao tentar na primeira vez para enganar os dois para entrar na caverna, tudo para que ele próprio pudesse assumir a posse exclusiva da raiz do Nirvana do dragão. Aquela velha raposa. Droga! O Abade Baimei e Nanyunwang correram para fora. Mas já era tarde demais. Das duas formações de matrizes, uma ao norte e outra ao sul, a que Lin Ming abriu era a sul e também a que estava mais perto de Xuanwuji. À medida que a matriz ancestral se abriu, uma energia fria e congelante incomparavelmente pura e antiga emanou do local. Assim que todos os mestres ao redor do núcleo viram isso, eles nem conseguiram acreditar em seus olhos. Embora eles estivessem discutindo como abri-la anteriormente, a verdade era que todos estavam bem conscientes de que isso era simplesmente impossível com o nível deles. Está realmente aberta. A raiz do Nirvana do dragão. Céus! No momento em que a formação da matriz ancestral abriu, todos os artistas marciais ao redor se movimentaram, querendo levar a raiz do Nirvana do dragão. Neste momento, Xuanwuji gritou alto e revolveu as artes diabólicas do submundo até o ponto de limite extremo. Seu corpo emanou verdadeira essência sem deixar um único pedaço de reserva. Saiam do meu caminho! Com um rugido como um trovão ruidoso, Xuanwuji tirou uma lança de 12 pés de comprimento de seu anel espacial, penetrando no chão. O eixo da lança era grosso como uma piton e parecia áspero e sem adornos. À primeira vista, não parecia ser interessante. Tesouro de grau celestial. Uma luz brilhou nos olhos de todos os anciãos presentes. Antes de entrarem no palácio imperial do deus demônio, eles ouviram Nanyunwang dizer que Xuanwuji poderia ter um tesouro de grau celestial. Mas, eles não pensaram que isso realmente seria verdade. Aqueles no meu caminho vão morrer. Xuanwuji rugiu, sua lança esmagou o chão novamente. Naquele momento, o espaço distorceu e um som explosivo e aterrorizante encheu o ar. Os anciãos na primeira etapa da destruição da vida que viram isso ficaram pálidos. Eles imediatamente voaram para trás para fugir. Caixa! A lança era como um raio que apareceu do ar. A força era suficiente para fazer o chão entrar em colapso, não havia quem pudesse se aproximar com segurança. Xuanwuji riu e agarrou do chão, levando diretamente a raiz do Nirvana do dragão da formação da matriz ancestral do sul. Ele se virou para a direção da matriz de transmissão e voou para longe. Neste momento, o Abade Baimei e Nanyunwang estavam a apenas algumas centenas de pés de distância. Quando viram isso, queriam arrancar os olhos. Eles tinham planejado e calculado para cada variável e ainda assim eles ainda tinham sido feitos de tolos por Xuanwuji.
Antes que pudessem fazer qualquer coisa, sentiram que os outros anciãos das etapas da destruição da vida se precipitavam imediatamente no centro do núcleo. Além da raiz principal da raiz do Nirvana do dragão, havia também 9 raízes secundárias. Xuanwuji tirou a raiz mais importante e também as 2 raízes secundárias mais espessas. Mas, 7 das raízes secundárias mais finas se separaram no chão. Na sua pressa, Xuanwuji não teve tempo de alcançar as raízes secundárias. Esta era uma oportunidade para esses outros anciãos nas etapas da destruição da vida. Se eles não tivessem esse tempo para agarrá-las, quando eles iriam? Mais de uma dúzia de anciãos das etapas da destruição da vida se precipitarão. Em apenas um instante, as 7 raízes secundárias caíram nas mãos de todos. Havia até algumas raízes secundárias que haviam se dividido em 2 partes. E 2 dessas raízes secundárias na realidade caíram nas mãos de Xuanyuque. Você se atreve? Vocês estão ficando com todas. Os olhos de Nanyunwang estavam vermelhos de raiva, todas as raízes secundárias foram embora. Se ele unisse forças com o Abade Baimei, então eles poderiam ser ditos seres invencíveis aqui. Mas agora, ele nem conseguiu obter uma única raiz secundária. Xuanyuque sorriu ternamente, seus encantadores lábios curvados continham um toque de uma provocação deliciosa. Seu corpo ficou opaco como um fantasma enquanto ela pulava, perseguindo Xuanwuji. Quanto aos outros anciãos que haviam obtido uma raiz secundária assim como também todas da região demoníaca do Mar do Sul e os anciãos do clã do Dragão de Inundação Negro, eles não disseram nada mais. Eles se viraram e começaram a se afastar. Desde que Xuanwuji fugiu, não fugir junto seria apenas a mesma coisa que procurar a morte. Quanto aos anciãos do grande templo Zen que haviam conseguido uma raiz secundária, eles não fugiram, pois, o seu líder ainda estava com eles. Vocês, suas bestas do mal. O Abade Baimei já não era capaz de manter sua atitude calma. A raiz do Nirvana do dragão já havia sido tomada. Mas ele, que era um dos mais fortes do grupo, tinha saído com as mãos vazias. Persigam eles. Rodeiem-nos. Não os deixe sair. O Abade Baimei voou para o céu, as mangas flutuando. Ele era como a inevitável maré de um tsunami quando ele avançou em perseguição. Fada donzela Mu, você também deve emprestar a este velho monge a sua ajuda. A raiz do Nirvana do dragão não pode cair nas mãos daqueles que seguem pelo caminho demoníaco. Se tudo isso puder ser recuperado, então esse velho monge deixará Fada donzela Mu com uma raiz secundária. Enquanto o Abade Baimei avançava, Mu Fengtian ouviu uma transmissão de som de verdadeira essência. Seu coração bateu forte. Se ela pudesse realmente obter uma raiz secundária, então isso teria ido muito além de suas expectativas. Neste momento, para perseguir os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul, o grande templo Zen e Nanyunwang pediram auxílio. Suas promessas tinham um alto grau de credibilidade. Mu Fengtian pressionou os dentes e trouxe aqueles da Ilha da Divina Fênix para que eles se juntassem à perseguição. Os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul correram para fora da porta do jardim medicinal. Xuanwuji liderava o grupo, correndo diretamente para a matriz de transmissão. Haha, vocês querem perseguir esse velho? Xuanwuji zombou e depois puxou uma conta do trovão misterioso de seu anel espacial. Este conta do trovão misterioso foi refinada pessoalmente por Xuanwuji. Com a sua terceira etapa da destruição da vida, além de ser um artista marcial do atributo trovão e até mesmo um mestre no topo de sua categoria, o poder da conta do trovão misterioso que ele produziu não podia ser subestimado. Morra! Xuanwuji ativou o feitiço na conta do trovão misterioso e, casualmente, jogou-a para frente. Por causa da gravidade, o conta do trovão misterioso lentamente caiu do alto enquanto os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul estavam passando. Os anciãos da região demoníaca do Mar do Sul foram, naturalmente, capazes de reconhecer esta conta do trovão misterioso.
Eles apertaram seus dentes, revolvendo a sua verdadeira essência ao máximo e elevando sua velocidade novamente. Quando Xuanwuji se aproximou do primeiro canto do corredor, ele voou para frente e esmagou sua mão contra a parede, usando a força de rebote para mudar rapidamente de direção. Atrás dele, os outros artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul seguiram rapidamente o exemplo. Quanto à rápida conta do trovão misterioso, ela atingiu as paredes de pedra, uma explosão aterradora seguiu dela. Bang! Uma onda de choque violenta e brutal misturada com inúmeros arcos de raios perfuraram na direção deles. Pelo fato de todo o salão estar protegido por feitiços, a explosiva onda de choque de verdadeira essência foi comprimida, tornando-se ainda mais aterrorizante. A velocidade da onda de choque foi imensamente rápida. Quanto aos outros anciãos, eles também se aproximavam em um ritmo extremamente rápido. Droga! Vários anciãos que estavam na frente do grupo perseguidor revolveram a sua verdadeira essência protetora ao limite. Ao mesmo tempo, eles extraíram suas armas, cortando um caminho para a frente. Peng! A onda de choque violenta era como uma besta antiga e brutal que rugia em direção a eles. Vários anciãos na primeira etapa da destruição da vida colidiram com essa força e foram enviados voando para trás, o seu sangue escorrendo de dentro deles. Quanto aos anciãos na segunda etapa da destruição da vida, eles conseguiram atravessar a parede de energia, mas sua velocidade de repente desacelerou, sendo incapazes de avançarem. Neste ponto, um forte grito veio, fora do caminho. Com um ruído como uma maré crescente, o abade Baimei acenou com as mangas volumosas, correndo para fora da multidão. Os arcos de raios que dispararam por todos os lados se dispersaram e foram varridos pelas mangas. Seguindo de perto atrás do abade Baimei estava Naniu Nuang. Sua expressão era terrível e seus olhos estavam vermelhos. Todo o seu ser emanava uma intenção assassina sufocante. Persigam todos eles. Matem todos os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul. Elimine-os sem piedade e sem nenhuma demora. Toda raiz secundária tirada da região demoníaca do Mar do Sul e do clã do dragão de inundação negro será dividida pela metade. Quanto aos outros tesouros tomados, eu não vou levá-los. As palavras de Naniu Nuang ecoaram através dos ouvidos de todos. Neste momento, devido à conta do trovão misterioso, a distância entre eles e os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul aumentou bastante. Sob as estranhas leis supressoras deste mundo, bem como com os salões sinuosos, Naniu Nuang e o abade Baimei tinham dificuldade em exibir sua maior velocidade. A matriz de transmissão estava a 10 milhas de distância do jardim medicinal do Imperador Demônio. Esta distância de 10 milhas era extremamente curta. Além disso, tinham sido derrotadas várias marionetes de guarda e todas as armadilhas já haviam sido ativadas uma vez. Esses velhos se lembravam das posições dessas armadilhas em suas mentes. Como o grupo de Xuanwuji voou pelo corredor, eles poderiam considerar estar sem problemas no caminho. Xuan Yuqie seguiu de perto o lado de Xuanwuji. Desconhecia o tipo de técnica secreta que ela usava, mas seu corpo era como uma nuvem de fumaça azul. Com apenas alguns flashes, ela conseguiu atravessar várias milhas, sua velocidade não era menor do que a de Xuanwuji. Neste momento, um grito miserável ecoou. O ancião no nível de pico do reino núcleo rotativo mais distante teve sua espinha cortada por um ataque pelas costas do sabre de Naniu Nuang. Este ancião acabara de alcançar o nível de pico do reino núcleo rotativo há menos de 10 anos e seu cultivo também era o mais fraco entre todos os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul. Por enquanto, com a coluna vertebral dividida pela metade, seu destino poderia ser imaginado. Ancião Sun. Xuan Yuqie franziu a testa. Se ele está morto, ele está morto. Para ele conseguir comprar um pouco de tempo para nós, isso pode ser dito como ser a sua maior contribuição. Xuanwuji pensou pouco na morte desse ancião.
Comparado com a raiz do nirvana do dragão, a morte de um ancião que não era da linhagem Xuanwu não era nada. Com um sorriso desprezível, Xuanwuji tirou outra conta com uma formação de matriz de seu anel espacial. Esta conta foi obtida por Xuanwuji ao mesmo tempo que ele encontrou artes ancestrais diabólicas, bem como a carta do Imperador Demônio em algumas ruínas antigas. Esta conta foi nomeada como Conta Encantada. Com a velocidade de Xuanwuji, ele não temia que Abad Baimei ou Nanyunwang pudessem alcançá-lo. Ele estava apenas cuidando dos outros seguidores da região demoníaca do Mar do Sul. Se muitos de seus anciãos morressem, então a força geral da região demoníaca do Mar do Sul sofreria um grande revés. Que grupo de porcos estúpidos! Este homem velho se esgotou, sofreu infinitas dificuldades e pagou um preço imenso para abrir um caminho para o palácio imperial do Deus Demônio. Como eu possivelmente poderia dar isso assim? Xuanwuji ativou o feitiço dentro da conta e jogou-a fora. Atrás dos anciãos da região demoníaca do Mar do Sul que seguiam, a conta encantada de repente se ativou, um encantamento azul pálido surgiu como uma teia de aranha espessa, bloqueando o caminho. Enquanto isso, a matriz de transmissão estava apenas na frente deles. Xuanwuji já havia investigado esta matriz de transmissão anteriormente. Esta matriz de transmissão poderia ser usada. Enquanto ele passasse pela matriz de transmissão, ele poderia escapar para fora. Quanto aos outros, sem ele e sua técnica secreta, eles provavelmente estariam presos no Palácio Imperial do Deus Demônio. Apenas sair daqui já seria um grande problema.